Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, né? Então, para quem ainda não é inscrito, primeira coisa que eu sempre peço, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber todas as notificações e no final do vídeo, se você gostar do vídeo, aí você vai deixar o like ali para mim também, tá? E não esquece de compartilhar, claro. Vamos continuar com a nossa série Perguntas e Respostas, né? A gente está então no 19 capítulo, né, pessoal? Vocês que estão me acompanhando aí, acho que é o 19 capítulo. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pela interação, né? Cada vídeo novo que eu posto ali, pelo menos 50, 60 perguntas ali no YouTube. No Facebook tem mais de 300 perguntas cada vídeo ali que eu posto. E eu fico muito grato, porque essa interação de vocês mostra que vocês estão preocupados em cuidar do coração, né? E o coração, é claro, é o órgão mais nobre, né? É o primeiro órgão ali, se falhar, a coisa pode ficar feia. A gente tem que manter ele sempre 100%. Então vamos lá? Sem mais delongas? Então, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo, tá? Então, para você que ainda não sabe, a gente está fazendo atendimento à Clínica Iano. Tanto eu, cardiologista, como minha esposa, que é a ginecologista e obstetra, a gente está fazendo consulta via telemedicina, né? Então a gente tem uma plataforma específica que é o Doctoralia. Pelo Doctoralia a gente consegue enviar um link para você e através desse link, sem instalar programa nenhum, você consegue fazer uma consulta direto com a gente, tá? Pois eu vou deixar aqui o link na descrição. Também vou deixar o telefone do nosso consultório para quem tiver interesse. É para você que não está conseguindo marcar consulta com cardiologista, a fila de espera está muito longa, ou se você mora em algum lugar remoto em que não tem cardiologista na tua cidade, né? Então é uma boa opção agora porque a gente tem essa possibilidade. Desde março de 2020, né, os médicos estão autorizados em fazer o atendimento em telemedicina. Eu já atendi pacientes de todo o Brasil já. Foram todos os estados. Já atendi todo mundo. Todo dia a gente está fazendo atendimento e está sendo muito bom, né? Está dando para ajudar bastante gente. Para quem não sabe, no atendimento de telemedicina, a gente pode emitir receita, a gente pode emitir laudos, a gente pode fazer a solicitação de exames complementares, né? Então é eu com você aqui cara a cara, né? Então é só você ter um celular com câmera e a gente pode fazer essa consulta com bastante tranquilidade. Você viu no fundinho ali, eu coloquei uns fuscas ali, coloquei não, é porque meu filho brinca ali na mesa. Então tem uns fusquinhas, tem um carrinho de Fórmula 1, que eu também sou fissurado em Fórmula 1. Mas vamos lá então, vamos para as perguntas e respostas. Vamos ver o que deixaram aqui para nós. André Luiz Moscatelli perguntando: Doutor, tive Covid e tive dor no peito. Meu batimento em repouso fica descompassado. Antes da Covid, passei no cardiologista e estava tudo normal. Acha que devo retornar ou esperar mais um pouco? André, todo mundo que teve o Covid, ele deveria passar com um cardiologista, né? A gente sabe que aquelas pessoas, até pessoas que tiveram sintomas leves, algumas delas tiveram injúria miocárdica. Houve elevação da troponina, que é aquela enzima de inflamação cardíaca, né? Então, o ideal é que todo mundo que teve Covid que passe com um cardiologista. Aqueles que tiveram ainda quadros mais graves, que precisaram de internação, esses são ainda mais importantes, mais importante que se passe por avaliação, tá? E uma coisa muito comum que acontece no pós-Covid é uma pessoa que não tinha arritmia cardíaca e pelo fato de ter tido essa inflamação, essa injúria miocárdica, ela começa a ficar com o coração descompassado, né? Porque o coração, para bater, ela precisa emitir ali corrente elétrica. E no pós-Covid a gente está vendo muitos casos em que a condução elétrica ela está desorganizada, ela está bagunçada. Então o paciente que não tinha arritmia cardíaca começa a ter as extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares. Então é importante, se você está tendo sintoma, que você procure um cardio para poder fazer a avaliação e descartar que realmente não está tendo nenhum tipo de arritmia cardíaca. Tá ok? Vamos lá.
Fernando Agripino Nunes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse escreveu mesmo, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor. Eu tenho na família histórico de pessoas cardíacas. Meus avós maternos morreram de infarto. Metade dos meus tios paternos também morreram de infarto. Tenho tio que é infartado. Meu irmão faleceu de infarto fulminante em 2013. Em 2020 foi minha mãe. E em agosto desse ano foi meu outro irmão que teve um infarto em casa, foi para o hospital, passou por procedimento cirúrgico ponto safena. Mesmo assim, infelizmente, ele faleceu. A minha pergunta é, será que tenho chances de ter algum problema cardíaco? Fernando, a gente sabe, né, eu já falei isso em outros vídeos, mas a gente sabe que quem tem história na família de infarto, ele tem uma maior chance realmente de ter infarto no futuro. Então o cuidado tem que ser redobrado, tá? Mas não é porque todo mundo da sua família teve infarto, você vai ter que ter também. A gente fazendo o acompanhamento, os exames preventivos, mesmo você que tem uma história forte na família, é muito pouco provável que você vai ter um infarto, se você fizer o acompanhamento. Que a gente vai fazendo os exames de prevenção, que pode ser desde eletrocardiograma, o teste ergométrico, que a gente consegue descobrir precocemente se o paciente tem artéria entupida do coração, porque a artéria entupida do coração é que vai levar a infarto, né? Então, no exame da esteira, a gente consegue ver se o paciente tem artéria entupida. Na cintilografia miocárdica, que é uma tomografia ali do ventrículo esquerdo, a gente consegue ver também se tem artéria entupida do coração, né? Através da imagem ali do ventrículo, é até um exame bem bonito, a cintilografia, que é essa tomografia, entre aspas, do coração. Tem a própria angiotomografia de coronárias, que é através de uma tomografia com contraste, a gente consegue ver certinho as coronárias, consegue ver se tem entupimento ou não. Então, para aquela pessoa que teve infarto, é porque teve oclusão completa ali da artéria do coração. E a gente consegue descobrir muito antes se a pessoa tem artéria entupida. Quando ela já está ali com 30%, 40% da sua artéria entupida, muitas vezes a gente já descobre, entendeu? Então não é porque toda a sua família teve que você tem que ter também. Mas é claro que o seu acompanhamento, o seu cuidado, ele tem que ser redobrado. Porque a tua chance, você já nasce ali com uma chance bem maior. Mas se você toma todos os cuidados, o risco ainda é muito baixo, tá? Mas só vai depender de você. Então escuta o que eu estou falando aqui, ó. Mantenha o acompanhamento com um bom cardiologista, que a tua chance de infartar vai ser baixíssima, baixíssima, tá? E orienta toda a sua família também. Porque se tem um na família, todo mundo tem que fazer o rastreio, o acompanhamento. Super importante, tá bom? Jorge perguntando. Jorge, não deixou sobrenome. Jorge. Boa noite, Dr. Roberto Iano. Gostaria de saber se o Tadalafila é medicamento para impotência sexual, né? É recomendado tomar todos os dias para pessoas com mais de 60 anos. Pois eu tomo meio comprimido de vez em quando. Jorge, do Rio de Janeiro. Isso tem que ser com uma avaliação do urologista, né? Existe um medicamento que é a Tadalafila, né? Que é um medicamento utilizado para impotência, que o médico pode prescrever de uso diário, né? Para ele tomar todos os dias, ou pode ser prescrito também ali 1 hora antes da relação sexual, por exemplo. Então fica a critério do médico. Mas o mais importante quando há necessidade de tomar Tadalafila é saber o porquê. Será que seus hormônios estão baixos, né? Testosterona, por exemplo? Será que você é um diabético? Diabetes ocorre muito isso. E o diabético é um sinal de mau prognóstico, sabia? Se você tem diabetes e você tem que tomar algum medicamento desse, sildenafila, Tadalafila, para poder fazer relação sexual, a tua chance já de morrer de doença do coração já é maior. Sabia disso? Tem um estudo que mostrou isso. Pessoas diabéticas que tomavam Tadalafila, elas tinham um prognóstico pior, né? Justamente porque o diabetes ele vai entupindo todas as artérias do nosso corpo. A artéria do coração, a artéria que irriga inclusive o pênis. Dificultando essa irrigação, dificulta a ereção, né? Então, essas medicações devem ser tomadas somente com a prescrição do teu urologista, tá? E existem medicamentos, às vezes cardíacos, que aí se você toma, você não pode tomar junto com Tadalafila. O principal exemplo deles é o nitrato, tá?
que é o dinitrato de isosorbida, por exemplo, que você tomar ele junto com tadalafila, a pressão ela pode cair de uma vez e passar mal e pode levar até a morte. Então é uma contraindicação absoluta nesse caso. Tá? Então tem casos de tadalafila, desse medicamento em particular, que são prescritas antes da relação sexual ou também de uso contínuo, tá? Diariamente. Bom, pessoal, mas acho que é isso, né? Acho que deu para explicar aqui, tirar mais algumas dúvidas de vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo, primeiro, inscreva-se no canal, pessoal. Por que 90% de vocês não estão inscritos ainda no canal? É só apertar uma bolinha aí de graça. Você vai lá e clica aí no inscrito e pronto, né? E você clicando no sininho do lado, você vai receber todas as notificações. Então não tem o porquê você não se inscrever e não clicar no sininho para receber todas as notificações. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.